Olá a todos, mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre teoria das ligações químicas. A gente vai começar falando sobre a teoria de Lewis, a estrutura de Lewis. Vamos entrar no modelo de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, na teoria de ligação de valência e vamos fechar esse assunto com teoria do orbital molecular. Antes de começar a nossa aula, eu tenho uma perguntinha básica para vocês aí, né? Por que os átomos se ligam? O que leva um átomo a formar uma ligação química com outro átomo? Bem, a gente pode responder isso olhando aqui a nossa tabela periódica. Aqui você tem uma tabela periódica, não sei se é uma das mais atualizadas, mas para os nossos objetivos vai ser muito útil aqui. Aqui nós temos vários elementos químicos na tabela periódica. A tabela, como vocês bem sabem, ela é dividida em grupos. Tem um grupo 1 até o grupo 18. Você tem 7 períodos. E você tem diferentes elementos químicos representados por símbolos. Aí, em cada grupo desse, você chama esses grupos de famílias. Chama família por quê? Porque eles têm umas propriedades bem semelhantes. Então, por exemplo, os elementos do grupo 1, lítio, sódio, potássio, bídio, césio e frâncio, todos eles têm uma tendência de reagir explosivamente com a água. Todos têm um elétron na camada de valência. Então, por isso que eles estão todos no grupo 1. No grupo 18, grupo dos gases nobres, todos eles são encontrados na forma atômica deles. Então, o hélio, você tem uma molécula de hélio solta na atmosfera. O neônio também, o argônio também. Você encontra eles livres de outros átomos. Já os demais metais, até os não metais, com exceção dos gases nobres, todos eles estão grudados com outros átomos. Então, você não encontra eles sozinhos na natureza, isolado, diferente dos gases nobres. Então, respondendo a nossa pergunta, por que os átomos se ligam? Os gases nobres não se ligam a ninguém, basicamente. A reatividade deles é muito baixa. Uma resposta bem curta e grossa e bem batida, bem clichê, seria o quê? Eles querem adquirir uma estabilidade química. Como é que eles adquirem essa estabilidade química? Fazendo ligações químicas. O que é que se entende? Ou que se acreditou há muito tempo? Que essa estabilidade era adquirida quando um átomo conseguiria uma configuração eletrônica semelhante aos gases nobres. Então, basicamente, os átomos se ligam para obter uma estabilidade química. Acreditava-se que essa estabilidade era adquirida quando eles tinham uma configuração eletrônica semelhante aos gases nobres. Vale destacar que essa é a famosa regra do octeto, que fala dessa estabilidade dos átomos quando adquire essa configuração eletrônica, mas que tem milhões aí de exceções. Então, os átomos do terceiro período em diante fazem 5 ligações, 6 ligações, porque podem expandir essa regra do octeto. Mas vale destacar o seguinte, como é que eles se ligam? Eles formam ligações para obter estabilidade química, mas como é que eles se ligam? Então, nosso assunto basicamente esse, falar como os átomos se ligam, beleza? As ligações são formadas para ter uma estabilidade química. Como elas se ligam é o objetivo da nossa aula. Vamos começar a entender o que seria uma ligação química. Aqui eu coloquei um desenho bem rústico aqui para a gente discutir. Então, do lado A você tem um núcleo do átomo A, e do lado direito você tem um núcleo do átomo B. Então, nós temos aqui um átomo e você tem aqui outro átomo. Núcleo positivo, e cada um desses átomos tem os elétrons. Então, numa ligação química, os elétrons funcionam como se fosse uma cola, eles ligam os átomos. Como é que isso acontece? Quando você tem uma aproximação entre dois átomos, certo? O que ocorre? O núcleo de um átomo tem uma atração pelos seus elétrons, e esse mesmo núcleo tem uma atração pelo elétron do átomo vizinho. O átomo vizinho, o átomo B, ele tem uma atração pelo seu elétron e tem uma atração pelo elétron do átomo vizinho. Beleza? Então, olha só. Se eu aproximo dois átomos, o átomo B ele tende a atrair os elétrons do átomo A e o átomo A tende a atrair os elétrons do átomo B. Beleza? E ambos atraem os seus próprios elétrons. Então, você tem uma atração aí. Só que você também tem uma repulsão eletrônica aí, uma repulsão aí eletrostática. O núcleo do átomo A repele o núcleo do átomo B. O elétron do átomo A repele o elétron do átomo B.
Então, o que é que nós temos quando ocorre uma ligação química aqui? Você tem uma espécie de uma balança aqui. Você tem tanto atrações, mas você também tem repulsões. A ligação química só é formada quando as forças atrativas são superiores às forças repulsivas. Beleza? Então, basicamente, uma ligação química é uma atração eletrostática. Basicamente, é uma atração eletrostática. Aí você vai pensar, mas não tem aquele negócio de ligações iônicas, ligações covalentes, ligações metálicas, né? O que seria isso? Uma ligação covalente ocorre o compartilhamento de elétrons, uma ligação iônica ocorre a transferência completa de elétrons. Foi assim que a gente aprendeu lá no ensino médio, né? O que é importante vocês entenderem? Que a ligação química basicamente é uma atração eletrostática. Só que, se for puramente eletrostática, você vai ter uma ligação química chamada ligação iônica. Mas se o caráter covalente, o caráter compartilhamento de elétron, for superior ao caráter eletrostático, você vai ter uma ligação que tem sim um caráter eletrostático, uma atração, mas é pouco em relação ao compartilhamento. Conclusão, tu vai ter uma ligação do tipo ligação covalente. Beleza? Tranquilo, né? Então, para existir uma ligação química, é importante vocês absorverem o conceito. Tem que haver uma força atrativa que faça com que os átomos se aproximem. Beleza? Tranquilo, né? Pois bem, aqui a gente vai falar sobre ligações químicas. Nós temos aqui as ligações iônicas, como eu já mencionei, a ligação covalente e a ligação metálica, né? O que seria a ligação metálica? Seria as ligações que ocorrem entre metais, em que ambos tendem a perder elétrons, os elétrons ficam livres, né? E os cátions metálicos têm uma atração mútua por esses elétrons, os elétrons ficam todos livres na rede cristalina. Essa atração faz com que haja impeça com que os átomos se afastem, e aí você tem entrando um pouco do conceito literário da coisa, você vai ter vários elétrons livres, que é como se fosse, entre aspas, um mar de elétrons, você tem vários elétrons livres, você tem vários átomos de metais, isso eu estou falando de um composto formado por 2 ou 3 metais diferentes, esses metais, todos perdendo os elétrons são atraídos por todos esses átomos, esses cátions metálicos, e essa atração impede com que os cátions saiam, beleza? Então, você tem uma atração mútua entre os cátions, aqui embaixo os elétrons, essa atração faz com que todo mundo fique unido. Seria uma forma de explicar de maneira simples uma ligação metálica. A ligação iônica, você tem uma atração puramente eletrostática, você tem a perda totalmente de um metal, normalmente ocorre uma ligação iônica entre um metal e um não metal, então o não metal acaba arrancando esse elétron do átomo metálico, ele fica com a carga pontual negativa, carga real negativa, o cátion carga positiva, você tem uma atração forte e acaba tendo uma ligação com maior caráter iônico. E a ligação covalente, ambos puxam os elétrons, você tem uma briga aí para quem arranca esse elétron da ligação. Em geral, um tem uma tendência maior, mas não suficiente para retirar totalmente. Então, aí diz-se que ambos compartilham esse elétron, e assim você tem uma ligação do tipo covalente. Mas vale destacar que para existir essa ligação covalente, você tem que ter uma força atrativa. Por isso que eu falo que as ligações, você vai falar em termos de caráter. Você vai ter uma ligação com maior caráter iônico, então você tem uma ligação iônica, e você vai ter uma ligação com maior caráter covalente. Aí você teria uma ligação covalente. Beleza? Nós vamos discutir as teorias de ligações aplicadas à ligação covalente. Então, aqui nós vamos trabalhar apenas em cima das ligações covalentes. Aí vamos começar falando das estruturas de Lewis, do modelo de repulsão do par eletrônico do nível de valência, da teoria de ligação de valência e, por último, vamos falar da teoria do orbital molecular. Falar de teoria de ligações é importante você começar falando do nosso alicerce. Então, é importante você ter o conhecimento das estruturas de Lewis, certo? Então, vamos parar para pensar. As ligações são formadas pelos elétrons. Os elétrons é que formam aquela atração, núcleo elétron, que fazem com que haja a ligação química. Que elétrons são esses? São os elétrons de valência. Então, Gilbert Lewis sugeriu o que para a gente? Ele sugeriu uma forma de você representar
esses elétrons de valência. Como? Através de símbolos, os famosos símbolos de Lewis. O que seria esse símbolo? Seria justamente o símbolo do elemento químico. Então, se você tiver o elemento de hidrogênio, você pega lá o símbolo do elemento hidrogênio. Você pega o hidrogênio, que é o símbolo do elemento hidrogênio. Você pega o C, que é o símbolo do elemento carbono. E para cada elétron, você representa por um ponto. Então, se você pega um átomo, você pega lá o elemento químico, né? A forma de você representar aquele elemento químico, e cada pontinho em volta dele é a representação dos elétrons de valência, os elétrons da última camada. Então, por exemplo, vamos olhar aqui junto aqui nessa tabela. Você tem aqui o símbolo de Lewis para o elemento de hidrogênio. Então, está aqui o H sem hidrogênio. Aí, como o hidrogênio só tem um elétron na última camada, é só um pontinho. O berílio, se você fizer a distribuição eletrônica, na última camada ele vai ter 2 elétrons. Então, está aqui, 2 pontinhos. O nitrogênio, se você faz a distribuição eletrônica, você vê que na última camada ele tem 5 elétrons de valência. Então, o símbolo de Lewis para representar o elemento nitrogênio seria o quê? 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos, que seriam os 5 elétrons de valência. Então, vamos nós. Visto que nós já sabemos agora como representar os átomos através dos símbolos de Lewis, vamos avançar um pouquinho. Em 1916, Gilbert Lewis ele sugeriu uma forma de você explicar como é que seria formada uma ligação covalente. Então, ele disse o seguinte, olha, uma ligação covalente ela é formada pelo compartilhamento de elétrons por 2 átomos. Tá? Então, se você tiver 2 átomos, eles vão compartilhar elétrons e vão formar uma ligação covalente. Ou melhor, a ligação covalente ela existe porque esses 2 átomos compartilham esse elétron. Isso lá em 1916. Como é que você vai representar um composto químico covalente? Você pode representá-lo pelas estruturas de Lewis. As estruturas de Lewis são interessantes por quê? Porque ela vai te dar a previsão do número de ligações, ela vai te dar o tipo de ligações e até a fórmula química do composto. Vale destacar que as estruturas de Lewis elas têm como base a regra do octeto. Então, você vai fazer as estruturas de maneira com que todos os átomos atinjam a regra do octeto. Beleza? Então, por exemplo, aqui, o CH4. Como é que você vai fazer aqui a estrutura de Lewis para representar o CH4? O que é que você teria? Então, aqui CH4, nós temos o carbono, nós temos o hidrogênio. Você vai pegar o símbolo do elemento individual, no caso do carbono, você vai pegar o símbolo do elemento hidrogênio. Então, você vai juntar esses símbolos individuais e você vai ter a representação da estrutura química do CH4. Beleza? Então, a união dos símbolos individuais, você vai ter a estrutura molecular. Então, vou mostrar aqui para vocês como é que ficaria. Então, você teria o carbono, você teria os hidrogênios em volta, e você teria os pontinhos aqui que representam os elétrons de valência, tanto do carbono quanto do hidrogênio. Nunca é ruim destacar. Os estruturas de Lewis, os símbolos de Lewis, ele pega sempre os elétrons de valência, porque são eles os responsáveis pelas ligações químicas. Vamos outro exemplo aqui do ácido cianídrico, HCN. Então, nós temos aqui o pontinho dos elétrons não ligantes. Isso é importante. Ó. Quando você tem a estrutura, a forma molecular do composto, e você vai passar para a estrutura, na estrutura, o que é que você vai colocar? Você vai colocar os elétrons de valência. Os elétrons ligantes, comumente você pode representar simplesmente por um traço. Cada traço é uma ligação química, é um par de elétrons. Então, se você tiver os elétrons de valência numa ligação química, você vai representar por traço. Se ele não tiver diretamente na ligação química, você vai colocar por pontos isolados. Tá? Então, no caso aqui do HCN, o carbono e os 4 elétrons dele estão formando ligações químicas. Então, está aqui os tracinhos, bem bonitinho. O nitrogênio, ele tem os elétrons nas ligações com o carbono, mas ele também tem elétrons não ligantes. Então, esses elétrons não ligantes são representados por pontinhos. Então, tem aqui 2 pontinhos, 2 elétrons não ligantes no átomo de nitrogênio. O tetracloreto de carbono. Veja que o tetracloreto de carbono, o carbono tem o elétron de valência, sendo compartilhado com cada átomo de cloro. Você tem uns traços representando as ligações. E cada cloro tem os seus elétrons não ligantes. Então, você tem aqui os pontinhos representando os elétrons não ligantes. É interessante vocês saberem sabendo o que é a estrutura de Lewis. Porque se eu desse para vocês aqui, por exemplo, CH, desenha a estrutura química do composto CH. Né? Você chegaria, com base nas regras para desenhar a estrutura de Lewis, no composto CH4.
só seguindo as regras. Então, assim, as estruturas são importantes porque você consegue prever a fórmula química e você consegue prever a forma estrutural do composto químico. Aí vem uma observaçãozinha. Por exemplo, aqui, o tetacloreto de carbono, esse terceiro aqui. Que geometria é essa? Ela é um quadrado planar? Ela é tetraédrica? Ela é piramidal? Bom, a resposta é, não dá para saber, porque a estrutura de Lewis ela não diz a geometria da molécula. Ela diz como os átomos estão ligados, ele diz o tipo de ligações, mas ele não prevê a geometria, o arranjo espacial, ela não é interessante. Mas é importante vocês desenharem a estrutura de Lewis. Por quê? Porque a TLV, basicamente, é o casamento entre os conceitos de Lewis de ligações covalentes e o modelo da mecânica quântica. Tá? Nos próximos slides, a gente vai falar sobre como desenhar as estruturas de Lewis. Pois bem, vamos entender como é que nós fazíamos para desenhar as estruturas de Lewis. É sempre interessante vocês saberem que as estruturas nos informam o número de ligações, o tipo de ligações no composto, além de algumas propriedades das moléculas. Então, com a estrutura de Lewis dá para você prever algumas propriedades, como reatividade, por exemplo. Né? Algumas regras básicas para você desenhar a estrutura de Lewis. Tem aqui o exemplo, desenhe a estrutura de Lewis para o composto HCCl3. Então, o que a gente desenha a estrutura para esse composto aí formado por hidrogênio, carbono e cloro. Qual é o passo a passo? Primeiro você tem que somar os elétrons de valência de todos os átomos. Então, o hidrogênio tem 1 elétron de valência, o carbono tem 4 elétrons de valência, o cloro tem 7 elétrons de valência. Como nosso composto é HCl3, cada cloro vai fornecer ao composto 7 elétrons de valência. Então, inicialmente você vai somar todos os elétrons de valência. Depois você vai escrever o símbolo. Aqui é interessante porque nós temos hidrogênio, carbono e cloro. Aí o que é importante vocês saberem? Que geralmente o átomo mais eletronegativo fica nos extremos do composto. O hidrogênio é outro átomo que vai ficar sempre nas extremidades. Então, você sabendo que o hidrogênio vai ficar sempre nas extremidades e que os elementos mais eletronegativos também ficam nas extremidades, o que vai ficar como átomo central? O átomo menos eletronegativo. Beleza? Então, quando você for fazer o símbolo, se liga nisso. O átomo menos eletronegativo fica no centro. Observação que o hidrogênio vai ficar sempre nos extremos. Terceiro ponto. Você vai completar o octeto dos átomos terminais, os átomos que ficam nos extremos. Você primeiro completa o octeto lá, todo mundo com os 8 elétrons. Você faz as ligações químicas. Viu que todo mundo está com 8? Beleza. Professor, e se sobrar elétron? Sobrou elétron, o que você vai fazer? Você vai pegar esses elétrons que sobram e vai colocar no átomo central. Se está todo mundo seguindo a regra do octeto, todos estão com seus 8 elétrons, e esses elétrons aí que sobram vai ficar como elétrons não ligantes no átomo central. Beleza? E o quinto ponto mais importante é, se você não conseguiu formar o octeto nos átomos terminais, com ligações simples, o que você vai fazer? Faz ligações múltiplas, faz uma dupla, uma tripla, até dar certo, todo mundo está com a regrinha do octeto. Tudo muito bem bonitinho, beleza? Então, novamente, regra 1, somos elétrons. Regra 2, escreve os símbolos. Aí já pode fazer ligações simples entre os símbolos, tá bom? Regra 3, faz o octeto nos átomos terminais. Observa, todo mundo tem que estar com 8 elétrons lá nos extremos. Se sobrar elétron, professor, sobrou elétron, o que você vai fazer com os elétrons que sobram? Coloca no átomo central. Se sobrar elétron, coloca no átomo central. Se todo mundo já tiver com 8, esses elétrons vão ficar como elétrons não ligantes no átomo central. Professor, não formou o octeto nos terminais. O que você vai fazer? Respira, relaxa, faz ligações múltiplas. Então vamos começar. Para o composto HCCl3, vamos fazer o que primeiro? Somar os elétrons. Então aqui. Como eu tenho um átomo de hidrogênio, o hidrogênio só tem um elétron, então vai ser 1 vezes 1 elétron mais 1 vezes 4 elétrons. Por que é 1 vezes 4? Porque é um carbono. Um carbono ele tem quantos elétrons de valência? Só tem 4. Então eu botei 1 vezes 4. Mais 3 vezes 7. Por que é 3 vezes 7? Porque eu tenho 3 cloro. Então é 3 vezes. Cada cloro tem 7 elétrons, então fica 3 vezes 7. Então eu vou somar 1 elétron mais 4 elétrons mais 21 elétrons. No total eu vou ter 26 elétrons. Então quando nós formos fazer o composto, desenhar a estrutura desse composto, você tem que se ligar que você tem que ter 26 elétrons
espalhado em todos os átomos, beleza? Professor, como é que vai ser isso? Você vai distribuir em pares. Então, se você tem 26 elétrons totais, eu gosto de pensar assim, ó, se eu tenho 26 elétrons, eu vou ter então aí 13 pares para distribuir entre os átomos. Então, regra 1 já foi, que foi somar os elétrons. Regra 2, vamos escrever os símbolos. Então, ó, o hidrogênio é sempre terminal, o carbono, em relação ao cloro, o carbono tem uma eletronegatividade menor, então ele vai ficar no centro da estrutura. Então, aqui o símbolo, carbono no meio, cloro, cloro, cloro e hidrogênio aqui nos terminais, né, nas extremidades. Aqui eu já poderia até fazer uma ligação simples aqui entre carbono e cloro, carbono hidrogênio, carbono cloro e carbono cloro. Vamos agora completar o octeto, regra 3. O que eu fiz? Fiz uma ligação simples aqui, ó. Ligação simples entre o carbono e o carbono e outro cloro, o carbono e outro cloro e o carbono e o hidrogênio. Vamos ver se os átomos terminais estão seguindo a regra do octeto. Vale lembrar que o hidrogênio, ele nunca vai ter 8 elétrons, ele vai ter no máximo 2 elétrons, tá? Então, para ficar parecido com ele, né, que é um gás nobre. Então, o hidrogênio está dentro da nossa regra, tem seus 2 elétrons. O cloro, ele tem aqui, ó, 2, 4, 6 e com par, né, da ligação cloro-carbono aqui, 8. Então, esse cloro tem 8 elétrons, o cloro aqui do lado tem 8 elétrons e o cloro aqui em cima também tem 8 elétrons. Então, se você analisar todos os átomos terminais, estão dentro da regra do octeto, tem seus 8 elétrons. Vamos só conferir agora se nós já distribuímos os 26 elétrons totais entre esses átomos, tá bom? Se por acaso sobrar, vai para o átomo central, vai para o carbono, beleza? Então vamos contar, tem que ser 26 elétrons. Então vamos contar os cloros. Então nós temos 2, 4, 6, com mais da ligação, 8. 8 com mais 8, 16. Com mais 8 aqui em cima, 24. Tá bom? Então nós temos aí, só entre cloro e carbono aqui, nós temos 24 elétrons. Aí com mais 2 elétrons aqui da ligação carbono e hidrogênio, dá 26 elétrons. Então, quando a gente conta esses elétrons, você vê que não sobrou nenhum elétron aqui nos carbonos terminais, todo mundo está com 8. E todos eles, quando você conta os elétrons de todos, aqui você vai encontrar 26 elétrons. Então, não sobrou nenhum elétron. Se sobrasse, a gente colocaria no carbono. Mas não sobrou, então está ok. Aqui é a regra 4. Se não formar octeto, o octeto faz ligações múltiplas. A gente viu que todo mundo está aqui está com seu octetozinho completo, né? O hidrogênio está com 2 porque faz parte da natureza química dele. Então, é assim que se desenha a estrutura de Lewis. Então, basicamente, somos elétrons, escreve os símbolos, o átomo menos eletronegativo fica no centro, os mais eletronegativos nos extremos, o hidrogênio sempre vai ser um átomo terminal. Você distribui os elétrons, faz ligações simples entre eles, certo? Completa o octeto dos átomos terminais. Se por acaso sobrar algum elétron, então se todo mundo completou 8 e não chegou aos 26, por exemplo, se fosse o caso, aí colocaria aqui como elétron não ligante no átomo central, beleza? Se por acaso não formou octeto nos átomos terminais, faz-se ligações múltiplas, duplas ou triplas. Tranquilo, né? Bem simples fazer a estrutura de Lewis. Pois bem, como a gente já sabe, a estrutura de Lewis é interessante porque dá para você prever, a partir de uma fórmula do composto, a fórmula molecular, você consegue desenhar a estrutura, né? Até prever certas propriedades da molécula. Só que ela não te dá o arranjo geométrico, o arranjo espacial dos átomos. Não dá para você saber. Então, no caso do CCl4, que arranjo geométrico essa molécula aí possui? Que eu já até perguntei anteriormente, tetraédrico, quadrado planar, não dá para saber. Como é que você vai fazer então? Você vai usar o modelo de repulsão do par eletrônico no nível de valência. Então, esse modelo, qual é a ideia do modelo? Ele vê o seguinte, os átomos vão ficar organizados de maneira que eles reduzam o máximo possível a repulsão entre eles. Tá? Então, se ele ficar muito próximo, o que acontece? Vai ter uma repulsão que desestabiliza a molécula. Então, a ideia é você ter uma molécula em que você tenha átomos, que você vai ter átomos unidos, mas que eles vão ficar o mais distante possível. Então, por exemplo, se você tiver um átomo, esse átomo aqui, essa coisinha vermelha aqui, e você vai ligar 2 átomos a ele. Quais são as melhores posições para evitar repulsão? Possivelmente vai ser um do lado aqui direito, certo? Aqui é do lado direito, e o outro do lado esquerdo. Totalmente opostos. Por quê? Porque você vai ter as ligações e tu não vai ter uma repulsão do átomo A com o átomo B. Então, basicamente, o modelo de repulsão, ele trata justamente disso. Ele vai te dar a forma espacial da molécula, ele vai te dar a geometria da molécula,
com a simples ideia de que os átomos vão ficar o mais distante possível para não desestabilizar a molécula como um todo. Beleza? Como é que você vai fazer para determinar a geometria da molécula? Você tem que saber o ângulo da ligação. Os ângulos é justamente a distância entre essas ligações aqui. Ó. Você está vendo aqui os traços, que representam aqui os pares de elétrons, né? As ligações. Você tem uma ligação para cima, aqui do lado, outra do outro cloro e o cloro aqui embaixo. Justamente a distância de uma ligação para outra é o que eu chamo de ângulo de ligação. É esse ângulo que vai determinar a geometria. Se você tiver o ângulo de ligação e o comprimento de ligação, você tem como você saber não só a geometria, mas também o tamanho da molécula no espaço. Para você saber chegar à geometria, é importante você absorver alguns conceitos. Né? Então, vou trazer para vocês o conceito aqui de par de elétron no ligante, par de elétron ligante, arranjo, tudo isso é interessante vocês saberem, beleza? Então, por exemplo, nós temos aqui na molécula de CCl4, você pode ver que cada traço, né, representa um par de elétron ligante. Beleza? Eu vou trazer outra molécula, fica mais fácil. Eu vou botar aqui a molécula. Ó, cada traço aqui, ó, olha aqui o NH3. Cada traço, cada ligação HN, cada ligação HN, cada ligação HN, cada traço desse é um par de elétron ligante. Em cima aqui no nitrogênio você tem dois pontinhos. Ó. O que esse pontinho é? É um par de elétron não ligante. Beleza? No CCl4, os pares aqui ó, são elétrons não ligantes. E cada traço aqui é uma ligação carbono-cloro. Então, nós temos aqui um par ligante. Então, elétron ligante é o elétron que participa da ligação, o elétron não ligante são os elétrons que não participam das ligações. O que seria o arranjo? Cada par de elétrons ocupa um domínio de elétron. Beleza? Então, cada par de elétron ocupa um certo local no espaço. Esse local no espaço eu chamo de domínio de elétron. Beleza? O que seria o arranjo? O arranjo é o arranjo espacial com que esses pares de elétrons vão ficar. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem um par não ligante, ou você tem aqui um par não ligante aqui em cima, você tem um par ligante, um par ligante, um par ligante. Então, aqui você tem 4 arranjos, ó, 4 arranjos, beleza? Então, se você tiver um átomo central com 4 arranjos, você pode pensar já na previsão da geometria molecular. Só que quando você for dar a geometria molecular é dada em função de ligações químicas, não de arranjos de elétrons. Então, por exemplo, nesse caso aqui, se você pegar um composto com 4 átomos ligados a ele, seria uma geometria tetraédrica. Vamos já falar sobre isso, beleza? Mas se você tiver 4 arranjos, só que esses 4, vamos imaginar, 4 ligações, átomo em cima, embaixo, do lado do outro. Você poderia pensar que fosse um tetraédrico. Eu tiro um átomo e coloco um par de elétrons, beleza? Eu continuo tendo 4 arranjos, mas a geometria já não é tetraédrica. Vai ficar mais claro quando eu estiver falando da geometria. Aqui eu quero que vocês entendam o seguinte. Cada par de elétron representa um domínio de elétron, beleza? Então, se um átomo tiver 2 domínios, tem um átomo central e 2 domínios, um do lado e um de outro, esse arranjo seria um arranjo linear. Eu estou falando só de arranjo, não estou falando de geometria molecular, tá? Se você tiver um átomo central e ele tiver 3 arranjos, 3 domínios de elétron, vamos avaliar o arranjo dele, o arranjo da molécula como um todo. Se você tem um átomo central, você tem um elétron em cima, elétron do lado e elétron do outro. Então, nós teríamos um átomo com 3 domínios de elétrons, então o arranjo seria trigonal planar. Se você tiver um átomo com 4 arranjos, certo? 4 arranjos, 4 domínios de elétrons, desculpa, você tem um átomo central e 3 domínios de elétrons. O que seria um domínio de elétron? Par de elétron. Seja ele ligante ou não ligante. Cada par de elétron é um domínio de elétron, beleza? Então, um átomo central com 4 domínios de elétron, ele vai possuir um arranjo. Que arranjo é esse? É um arranjo tetraédrico. Beleza? E assim você vai fazendo os arranjos. Em função de domínio de elétron, você vai ter um arranjo característico. Professor, e geometria molecular? Eu vou já falar para vocês. Mas geometria molecular, você não vai usar o arranjo de elétron. Por quê? Porque a geometria é dada em função da distribuição dos átomos no espaço. Então, por exemplo, um átomo, uma molécula, ele pode ter
vamos pegar aqui o CCl4. Ele tem 4 átomos ligados ao átomo central. O átomo central não tem nenhum par de elétron. Então, com certeza, eu sei que esse composto aí ele é tetraédrico. Ele tem 4 domínios de elétrons, tá vendo? 4 domínios. Por coincidência, o arranjo aqui em função dos domínios é tetraédrico. E vamos agora comparar com o NH3. O NH3 ele tem 4 domínios e o arranjo também seria tetraédrico. Mas vamos ver a geometria. No caso CCl4, a geometria é tetraédrica e o arranjo também é tetraédrico. Então, o arranjo ele é dado em função dos domínios de elétron. Aqui você tem 4 domínios de elétron, todos são elétrons ligantes, tá vendo? Todos são elétrons ligantes. Então, esses 4 domínios vai me dar uma geometria molecular tetraédrica. No caso da amônia, você tem 4 domínios de elétron, então seria um arranjo tetraédrico, mas a geometria molecular não é tetraédrica. Por quê? Porque a amônia tem 3 átomos e a geometria é em função das ligações com os átomos, não em função dos elétrons, beleza? Então, nesse caso aqui, a geometria seria uma geometria, aí eu quero que você pense, se eu tenho um átomo central e 3 átomos, a geometria seria o quê? Trigonal plana. Seria, só que a amônia ele tem um par de elétrons. Então, o que acontece? Esse par de elétrons ele fica livre. Então, eu tenho aqui o nitrogênio, eu tenho um parzinho aqui em cima. Esse parzinho aqui, ele ocupa um grande espaço em torno do átomo, do núcleo da amônia aqui, do átomo, certo? Então, ele faz o quê? Ele empurra as ligações. Então, o que você poderia pensar? Vamos bem devagarzinho. 4 domínio. Se fosse 4 átomos, seria uma geometria tetraédrica, mas eu só tenho 3 átomos. Então, poderia ser trigonal planar. Porém, um par de elétron faz com que ocupe um espaço maior e empurre as ligações. Então, a geometria, ao invés de trigonal planar, vai ser uma piramidal. Beleza? Então, vamos de novo aqui, só para nós recapitular aqui o que foi que eu falei. O que é o modelo de repulsão eletrônico no nível de valência? Você vai ter uma molécula, essa molécula você vai ter um átomo central, você vai ter a estrutura de Lewis, mas como ela não dá para a gente a geometria molecular, você pode usar o modelo de repulsão para prever a geometria, certo? Você vai prever inicialmente o que? Os arranjos. Como é que seriam os arranjos? Cada par de elétron é um domínio de elétron. Se você tiver 2 domínios, o arranjo vai ser linear. O arranjo de elétrons. Se, além dos 2 domínios, você tiver 2 átomos ligados, opa, então eu tenho uma geometria linear, beleza? Cada parzinho desse dá um arranjo. Se você tiver 2 pares somente, o arranjo linear. Se você tiver 4 pares, o arranjo tetraédrico, porque eu estou relacionando só os domínios de elétrons. Aqui na amônia, o arranjo tetraédrico. O CCl4, arranjo tetraédrico. Qual é a geometria do CCl4? Tetraédrica. Qual é a geometria do NH3? Piramidal. Eles têm os mesmos arranjos, mas as geometrias são diferentes, porque a geometria é dada em função das ligações entre os átomos. Eu vou falar agora da geometria, vai ficar mais claro isso para vocês, beleza? Mas é importante, peguem, absorvam o conceito. Par ligante, que é o elétron que participa da ligação, par não ligante, que são os elétrons que não participam das ligações, e arranjo, que é a distribuição dos elétrons em torno do átomo central. Pessoal, vamos falar agora de geometria, certo? Você tem que entender duas coisas. Arranjo é distribuição dos domínios de elétrons, são os elétrons espalhados. Tá? Então, quando você tem um átomo central e 4 elétrons espalhados, você vai ter um arranjo tetraédrico. Mas a geometria molecular, como eu já falei anteriormente, é dada em função de átomo. Para ser tetraédrica, ela tem que ter 4 átomos. Se tiver só 2 átomos e 2 domínios de elétrons aqui em cima e embaixo, então você tem 4 domínios de elétrons, um numa ligação, um na outra ligação, em cima você só tem um par de elétron ligante, embaixo você tem um outro par de elétron ligante. O arranjo é tetraédrico, mas a geometria molecular não é. A geometria vai ser linear, porque a geometria é dada em função do ângulo de ligações entre os átomos. Então, eu só considero os átomos, beleza? Então, vamos pensar juntinho aqui, ó, geometria molecular. As mais comuns, né, eu vou apresentar para vocês aqui, moléculas do tipo ABN. O que seria a molécula do tipo ABN? Você tem 2 elementos diferentes, certo? E eu vou ter um átomo central e vou mudar a quantidade do outro. Tá? Então, se eu tiver um átomo, e esse N fosse 1, eu só teria 2 átomos. Então, a geometria é linear.
Então, eu tenho um átomo A e fosse B2, então eu teria AB2. Então, eu teria dois átomos ligados ao átomo central. Então, nós teríamos um outro tipo de geometria, que também seria linear. Por quê? Porque ficaram um no lado e outro lá na outra ponta. Ficam em posições opostas. E aqui no centro ficava o átomo. Então, meu olhão aqui ó, é o átomo. Ó. Então, aí tem um na ponta e outro na outra ponta aqui, ó, posições opostas, tá? Se fosse AB3, AB3 é uma outra geometria. Vou mostrar para vocês agora, ó. Nós temos aqui, você tem um átomo central aqui no centro. Olha o exemplo aqui, ó, BeF2, BeF2. Você teria aqui o berílio bem no centro, aqui o berílio aqui no centro. Aí os dois flúor, um no lado e outro lá no outro, ó, em posições totalmente opostas. Por quê? Porque ficariam o mais distante possível, não teria como ter repulsão. Então, essa molécula ficaria estável com uma geometria do tipo linear. BF3, então ficaria o boro no centro. E o F3, para ficar numa geometria estável, para ter a menor repulsão possível, ficaria o quê? Um átomo longe do outro, com um ângulo de 120 graus. Então, o primeiro aqui em cima está a 120 do lado direito, que está a 120 do lado esquerdo, que está em 120 do lado de cima. Então, todos eles estão a 120 graus um do outro. Então, essa distância é boa, eles ficam o mais distante possível. Então, podemos classificar essa molécula de que tipo de geometria? Trigonal planar. Então, é no plano aqui. Assim, imagina um plano, está aqui o nosso triângulo. Então, molécula trigonal planar. Quando é que você vai ter uma molécula do tipo trigonal planar ou trigonal plana? Quando você tiver um átomo central e três outros ligados a ele. Professor, e os pares de elétrons? Veja que eu não pode ter par de elétron não ligante no átomo central, porque se tiver par de elétron não ligante, eles vão empurrar o ângulo da ligação e vai ter uma mudançazinha aí na geometria, beleza? Vamos já chegar lá. Se você tiver um átomo central e quatro outros em volta dele, não tem elétrons não ligantes. Esqueça esse negócio de elétrons não ligantes. Eu estou falando para moléculas do tipo ABN, certo? Sem elétrons não ligantes. Quando aparecer elétrons não ligantes, a geometria muda. Vamos já chegar lá. Então, vamos pegar aqui, ó, átomo central, quatro outros átomos ligados a esse átomo central. Que geometria seria essa? Esses átomos vão ficar a 109,5 graus um do outro. Então, cada ligação fica a 109,5 um do outro. Então, se eu posso pegar o tetraedro assim, do lado, do outro, tanto faz, tá? Esses átomos vão, com essa distância aqui entre as ligações, com esses ângulos, fazem com que a molécula como um todo apresente uma geometria do tipo tetraédrica. É justamente o exemplo do CF4. Tetafluoreto de carbono. Olha só, o CF4 apresenta uma molécula com geometria tetraédrica. Então, átomo central e quatro átomos em volta. Qual vai ser a posição mais estável? 109,5 graus um do outro. Agora, se você tiver um átomo central e cinco outros em volta dele, o que é que você vai fazer? Você vai ter uma geometria do tipo bipirâmide trigonal. Isso é isso aqui, ó, PF5. Você tem aqui, ó, três átomos aqui em volta, e você tem um lá em cima e outro lá embaixo, beleza? Aqui veja que na região equatorial, aqui no centro da molécula, você tem três átomos que estão a uma posição, a um ângulo de ligação de 120 graus, ó, formando um triângulo aqui quase que equilátero, né? Ó. É equilátero, exatamente. Então, nós temos aqui ó, 120 graus, 120 graus e 120 graus. Eu estou falando só desses três aqui no centro. Você veja que você tem um triângulo, certo? E você tem um lá em cima e outro aqui embaixo. Estou falando, ó, esse triângulo aqui, o planar aqui, ó, beleza? 120 graus um do outro, 120 graus. O de cima aqui, ó, do PF5, ele está a 90 de um desses átomos aqui da região equatorial. A região equatorial é aqui o centro da molécula, tá? Esse triângulo aqui que está a 120 graus um do outro. Ele está a 90 de um, a 90 de outro e a 90 graus do outro aqui. Ele está a 180 do átomo lá de baixo. Tá? Então, preste atenção nisso, porque é interessante vocês saberem. Ó. Então, nós temos aqui uma bipirâmide trigonal. Por quê? Porque você vai fazer uma pirâmide em cima e uma pirâmide embaixo, e o meio é a base. A base é um triângulo, triangular. Então, nós temos 120 aqui nesse triângulo, você tem 90 graus do átomo de cima para os átomos da região equatorial, e os átomos axiais, o de cima e de baixo aqui, ó, ele está a 180 graus um do outro. Quando você tem um átomo e cinco outros átomos ligados a ele,
A geometria vai ser bipirâmide trigonal. Professor, e se tivesse elétrons não ligantes? Então, vamos supor que você vai tirar um desses átomos aqui e vai apagar. Apaga. Qual seria a geometria? Vamos supor que eu apague um desses e coloque um par de elétrons não ligantes. O que é que vai acontecer? Para começar, a gente já tem que pensar o seguinte: eu vou colocar esse par onde? Onde é que é mais fácil retirar aqui esse átomo e colocar um par de elétrons? Lembra que um par de elétrons não ligantes ele ocupa um espaço maior. Então, eu vou ter que colocar um par de elétrons aí no local em que ele fica o mais distante possível dos outros. Então, se eu colocasse um par aqui em cima, né, eu apagaria um átomo e colocaria um par de elétrons. Ele ia se chocar, ele ia ter uma repulsão com um par da ligação do triângulo aqui, ó, do primeiro, do segundo e do terceiro. Né? Então, se eu colocasse o par aqui em cima, ele teria repulsão de um átomo equatorial, do par de um átomo equatorial, da ligação de um equatorial, do outro e do outro. Então, eu teria uma repulsão de 3 pares de 90 graus. Agora, se eu pego esse par de elétrons, não coloco em cima, coloco na lateral, na região equatorial, aqui no centro, ele vai ficar a 121, a 128 e só 2 de 90 graus. Diferente se eu colocasse na posição axial. Conclusão, se eu fosse apagar um átomo e fosse colocar um par de elétrons aí, com certeza eu tiraria da região equatorial. Então, quando você apaga aqui que geometria seria essa? Professor, como eu não tenho mais 5 ligantes, eu vou ter 4 ligantes, a geometria, eu poderia imaginar que fosse tetraédrica, porque eu tenho 4 ligantes. Só que como eu tenho um par de elétron não ligante, então eu teria 5 arranjos. Os arranjos seriam bipirâmide trigonal, mas a geometria sabe o que seria? Geometria do tipo gangorra. Por quê? Porque eu tenho 4 ligantes e eu tenho um par de elétron ligante empurrando essas ligações. Aí fazem com que você tenha uma geometria do tipo gangorra. Para ficar mais fácil de vocês enxergarem, você coloca o dedinho aqui, ó, num desses átomos da região equatorial, do triângulo do centro, você vai ver direitinho uma gangorra. Beleza? Eu estou colocando aqui o dedo, aqui, estou vendo bem bonitinho. Agora, se você tivesse um átomo central e 6 ligantes, a geometria é de um octaédrico. Então, a geometria é octaédrica. Todos os átomos estão a 90 graus, todas as ligações entre os átomos estão a 90 graus uma da outra. Beleza? Essas são as geometrias padrões. Tem outras derivadas delas. Então, toda vez que você vai tirar um átomo e coloca um par de elétrons, a geometria muda. Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui o NH3 aqui embaixo. O NH3, ele tem 4 arranjos. Ele tem uma ligação com hidrogênio, ligação com hidrogênio, ligação com hidrogênio, e tem um par de elétrons ligantes aqui em cima do N. Ó. Então, ele tem um arranjo tetraédrico. Só que geometria molecular é em função das ligações dos átomos. Ele só tem 3 átomos ligados e tem um par de elétrons não ligantes aqui em cima. Esse par empurra as ligações aqui do tetraedro para baixo. Quando ele empurra, tu vai mudar a geometria. O que era um tetraedro passa a ser uma pirâmide. Então, tem uma geometria piramidal. Então, quando você tem um tetraedro aqui, ó, fórmula AB4, mas você troca um átomo desse por um par de elétrons, você vai ter uma geometria piramidal. E se você trocasse 2 pares de elétrons, 2 átomos por 2 pares de elétrons não ligantes, a geometria seria o quê? Olha aqui, ó, H2O aqui, bem bonitinho aqui em cima da geometria tetraédrica. Aí, esse H2O aqui, ó, como você deveria ser tetraédrica, se você tivesse 4 átomos. Como você só tem 2 átomos e 2 pares não ligantes, esses 2 pares não ligantes empurram o ângulo de ligação aqui do tetraédrico, né? E a geometria passa a ser geometria do tipo angular. Tranquilo, né? Então, o que eu recomendo? Vocês absorverem a ideia da geometria molecular dos compostos do tipo ABN, certo? Que são os padrões, linear, trigonal plana, tetaédrica, bipirâmide trigonal e octaédrica, mas é importante vocês também estudarem as geometrias derivadas desses padrões, certo? A angular, a piramidal trigonal, a fórmula de T, a gangorra, são todos os tipos de geometria que são encontradas quando? Quando você troca um átomo por um par de elétrons. Beleza? Então, eu vou acabar nossa aula aqui falando de só uma revisãozinha básica aqui para vocês. Símbolos de Lewis, estrutura de Lewis, modelo de repulsão eletrônica e geometria molecular. Então, a próxima aula nossa vai ser teoria de ligação de valência, TLV, e teoria do orbital molecular.